alfabetização, vou iniciar. A alfabetização, ela tem pré-requisitos que precisam ser trabalhados desde bem cedo na criança. Vamos colocar uns 4, 5 anos, a gente já pode começar a estar utilizando esses pré-requisitos. Quando eu falo em pré-requisitos, é você trabalhar a parte da coordenação motora da criança, a parte da motricidade fina, justamente para ajudar na pega do lápis dessa criança, quando ela vai para essa escrita. Trabalhar também essa parte de sons com essa criança, que aí a criança vai ter como distinguir a letra e o som quando a gente chegar lá na alfabetização. Quando eu estiver numa pré-alfabetização, por exemplo, tem escolas que tem infantil 5, kinder 5, então, falando de todas as linguagens para todas as escolas aqui, né? E chegando no primeiro ano, a criança consegue distinguir a questão da letra e do som, mas para isso tem que ser trabalhado para a criança os diferentes sons que existem. Então, esses são pré-requisitos bem importantes e essenciais para já estar trabalhando com essa criança, para a gente poder iniciar um processo, que eu falo, né? Um processo de alfabetização. Às vezes a gente fala só em alfabetização, mas a alfabetização ela tem um processo a ser seguido. Ela tem uma escada que cada degrau faz toda a diferença para a criança se a criança for estimulada. Tem uma questão de memória, de discriminação visual, né, que é importante. E às vezes assim, é difícil para as famílias terem essa noção, né? Então, dependendo de quando a criança entra na escola, a gente já fica ok, temos muita coisa para trabalhar, né? Porque é como a Fran falou mesmo, a alfabetização, apesar de ser um processo, né, que ele tradicionalmente se inicia ali a partir do primeiro ano, existem outros pré-requisitos, né? E a gente tem um processo de pré-alfabetização. E, na verdade, assim, quando a gente pensa em alfabetização, tem tanta coisa. E aí, quando a gente fala o que eu posso fazer e quando que isso, de fato, começa? Se a gente for pensar em todos os pré-requisitos, às vezes começa quando a criança é um bebê mesmo, né? Porque são muitas coisas que envolvem esses pré-requisitos. E, às vezes, as pessoas acham que é só quando está conectado a letra e número que eu estou mexendo com a alfabetização. E não é exatamente isso, né? Então, até o brincar mesmo envolve uma série de preparações para que a criança chegue nesse processo de alfabetização preparado para ele. Porque é um processo que não é natural. Não é natural. Ele não é natural. Olha aí. Não é natural. Não Explica é isso pra gente. Ele não dá com clique, né? Ele não é com clique. Igual a gente ouve muito, né? É muito no senso comum isso. Eu vou esperar, minha filha vai ser alfabetizada com o tempo, né? Vai ter o tempo dela. Vai ter o tempo dela para ela ser alfabetizada. Se ela não for estimulada, ela não vai conseguir ser alfabetizada. Ela precisa ser estimulada nessas etapas. Então, é o que a Adri falou, desde lá do início, desde bebê, mas assim, ela precisa ser estimulada também essa parte da grafomotricidade, ela precisa distinguir, fazer distinção de sons, ela precisa ser estimulada em todas essas etapas para ela poder, de fato, ser alfabetizada. Porque não acontece com um clique, ou com... Pode deixar que o tempo dela vai chegar e ela vai saber ler e vai escrever. Não, eu não tenho um livro em casa. Eu não leio com minha filha, ela não tem contato com letras, com livros. Então, essa criança, ela muito dificilmente, o processo dela vai ser um processo leve, vai ser um processo que não vai trazer nenhuma angústia para essa criança, ou não vai trazer nenhuma ansiedade para os pais. Então, assim, o contato com o livro também é muito importante.